Estamos aqui em Santana de Parnaíba para mostrar mais um erro médico, a negligência dos médicos e a medicação errada que foi ministrada a Gabriele, que tinha apenas 16 anos de idade, quando passou pelo CAPS de Santana de Parnaíba com infecção na urina e foi medicada erroneamente. Eu sou Marisela Azul e estou fazendo essa entrevista porque me comovi muito com o estado da Gabriele e da família toda, que é refém de um erro médico. A mãe, Vanusa, e a tia Késia, para nos dar melhores informações sobre o caso. Vanusa, desde quando e como começou o processo da situação em que se encontra hoje a Gabriele? Bom, a Gabriele começou final de outubro de 2013 com uma infecção de urina. Que daí nós fomos levar ela no CAPS com o doutor Aníbal, né? E ele achou que ela estava depressiva. Ele começou com o medicamento comprimidos, metade da metade, numa semana. Na segunda semana, ele já aplicou uma injeção nela, né? A injeção de aldol de depósito, que com 3 dias ela parou de andar e de falar. Aí nós demos entrada nas clínicas lá em São Paulo, que ela ficou 13 dias internada na semi-UTI, sem andar e sem falar. Voltamos para casa, ela começou com um quadro pior, começou pior, muito pior. Aí continuamos voltando, passando no CAPS novamente. O médico começou a dar muitos medicamentos para a Gabriele e ela só foi piorando, piorando, piorando. Aí daqui em abril, né, 2014, eles se reuniram aqui e acharam que a Gabi deveria ser internada novamente na ala de psiquiatria, né? Que a Gabriele ficou 4 dias na ala de psiquiatria, que veio também a sofrer também lá dentro, porque deram comida para a Gabriele, ela estava dopada, que ela broncoaspirou e voltou para a semi-UTI novamente. Me diga uma coisa, então ela entrou com um caso no CAPS com infecção na urina e foi medicada com qual medicamento? Aldol de depósito, decanoato. E isso que agravou o caso de Maria Gabriele, que até hoje está nessa situação, nessa dificuldade que vocês encontram aqui. A Gabriele tem que permanecer o tempo todo com os braços e pernas contidos para não se machucar devido às reações as reações do efeito colateral ministrada pelo Aníbal Maurício Rodrigues, que fez um erro médico. E vocês procuraram ajuda depois na prefeitura? Sim, eu procurei, eu conversei pessoalmente com o prefeito. Ele falou assim que ia estar me ajudando. De início, ele ajudou sim, tipo com as 3, 4 cestas básicas e leite que a Gabriela precisava, que até hoje precisa. Fraldas também ajudou no início, mas depois disso, ninguém mais ajudou. A assistente social veio fazer visita na minha casa umas 3 vezes e também não ajudaram até hoje. Me diga a sua dificuldade. Você fica aqui 24 horas praticamente cuidando da Gabriele? Sim. Fica eu e minha família, 24 horas, não dá para mim sair de perto da Gabi, né? Porque ela... O quadro aqui é muito triste, trágico, decorrente de uma medicação errada, da negligência e da falta de responsabilidade, mais uma vez, da Departamento de Saúde de Santana de Parnaíba, que prestou assistência apenas por 3 meses. E agora a gente vê a família nessa situação dramática. E agora nós vamos falar com a Késia, conversar aqui com ela, para ela passar melhores informações, que a mãe está muito emocionada em pleno esse quadro aqui, que é de difícil compreensão da falta de atenção da Secretaria de Saúde da Prefeitura. Késia, fala... Para vocês entenderem um pouco mais a gravidade de tudo isso que aconteceu. Porque, assim, quando foi aplicada a injeção na Maria Gabriele do aldol decanoato, a família não teve um preparo sobre quais seriam as possíveis reações. E com 3 dias que nós viemos para casa, ela começou a se travar,
ela já não mexia as pernas, já não mexia mais a cabeça, já não falava. E aí, quando nós demos a entrada no Hospital das Clínicas, os médicos diagnosticaram, nós temos documentos que comprovem que ela teve uma neurolética maligna, que isso é muito raro dar com algumas antipsicóticos que são aplicados. E aí os próprios médicos da semi-UTI do Hospital das Clínicas nos explicaram que ela poderia ter chegado a óbito se nós não tivermos socorrido exatamente naquele horário. Naquele momento, que nós somos no período da manhã, e se fosse à noite, a Gabi já entraria em óbito, para vocês terem noção da gravidade da injeção que causou sobre ela. Quando o médico aplicou a odol-decanoato na Gabi, foi no nervo ciático, e aí começou a travar, e através que foi no nervo ciático que comprometeu a perna dela, que hoje ela tem que usar até uma prótese para poder voltar, mas nós temos a dificuldade dela usar essa prótese, né? E quando eles aplicaram a odol-decanoato, os médicos, o doutor Aníbal, ele não explicou que reação ela poderia ter. Então ela começou a se travar toda, a travar as pernas, a travar o braço, e quando nós demos entrada no Hospital das Clínicas, nós descobrimos que ela teve uma neurolética maligna. A injeção foi aplicada no nervo ciático. Então, nós temos dois problemas aqui. Nós temos a medicação errada e a aplicação errada também, né, que se agrava mais. A situação é extremamente grave e a família padece de medicamentos, de auxílios, onde ninguém se manifesta. A gente já tem tentado faz tempo, nós temos procurado a Secretaria de Saúde, que não nos recebe. Então, o tratamento com a população tem sido um descaso após o outro. Vamos continuar a conversa aqui com a Késia? Então, aí quando ela saiu do Hospital das Clínicas, ela veio com guias para passar, né, retornar no psiquiatra para estar fazendo acompanhamento. E quando ela saiu do Hospital das Clínicas, ela não andava, estava usando fralda geriátrica e se alimentando por sonda. Nós ficamos 15 dias alimentando ela em casa por sonda e levamos no pronto-socorro, levamos no postinho de saúde daqui da cidade para retirar a sonda, porque tem um perigo muito grande de infecção e ela estava muito debilitada. Então foi muito difícil para nós retirarmos essa sonda. Nós tivemos que brigar muito. Eu fui muitas vezes na Secretaria da Saúde, fomos no postinho de saúde daqui, o Álvaro Ribeiro, para poder estar tirando a sonda, e eles se negavam a tirar. Então, ainda durante 15 dias, nós alimentamos ela por sonda, correndo o risco de pegar uma infecção e acabar matando ela em casa sem saber, porque nós não tivemos preparo algum para alimentar por sonda. Aparentemente, parece que é fácil. Coloca a sopa na seringa e injeta na sonda, mas tem todo um risco, não pode injetar rápido, porque o estômago está sensível, tem que ser sopa líquida, tem que ter um nutriente aquela sopa, tem que ter uma higienização da seringa, tem que ter uma higienização da pessoa que vai estar alimentando ela, né? Então, assim, nós não tivemos este preparo dos médicos, então, assim, foi muito descaso. E assim, hoje a Gabi, ela está viva por Deus, porque ela voltou a andar graças à nossa família, porque não foi fisioterapeuta que fez ela andar. Ela saiu da fralda para ir ao banheiro fazer, né, as necessidades dela por nós mesmo da família, por mãe, por pai, por tia. Muitas vezes nós carregávamos ela. Então, assim, foi muito difícil. Nós não tivemos mesmo este apoio da prefeitura daqui da cidade. Eles aplicaram a injeção e não se responsabilizaram, não prestaram um socorro que deveria ser. Então, assim, a gente sente muito isso, né? E para tirar a sonda foi uma briga muito grande, porque assim é simples, era somente a fono atender ela, dar uma gelatina na boca dela, para ver se ela estava engolindo e retirar a sonda. Isso demorou mais de 15 dias, então, assim, é muito difícil. Mais uma negligência. No caso da Gabriele, foi a internação numa ala de psiquiatria em Itapevi. Vamos pedir mais uma vez para a Késia explicar. E uma das alternativas, né, que a Secretaria da Saúde achou que era interessante para ela, era ser internada na ala de psiquiatria no Hospital Geral de Itapevi.
E quando chegou lá, nós soubemos que a ala de psiquiatria não tinha acompanhante. Então foi muito difícil já de deixar a Maria Gabriele lá, porque ela é uma menina de 17 anos, que nunca ficou sozinha e que estava completamente agressiva. Então ela foi ficar sozinha lá na ala de psiquiatria. E foi onde ela broncoaspirou, acabou pegando pneumonia novamente e foi para a semi-UTI. E após a alta dela, eu consegui uma reunião com o chefe de psiquiatria, que é o Dr. Felipe. E ele, se aprofundando no caso, ele disse que a internação não foi nem um pouco viável para ela. E depois dessa internação, ela realmente ficou muito agressiva e ela se encontra piorando ainda cada vez mais na agressividade, medicamentos errôneos que não fazem o efeito para ela. Então foi muito difícil mesmo este momento para ela. E quando ela consegue se acalmar para conversar um pouco, ela conta de algumas coisas de que ela passou lá, que não foram fáceis. Então foi muito difícil. O que ela conta? Bom, ela conta... Bia, você quer contar? O que aconteceu, Bia, lá no hospital em Itapevi? Fiquei presa. O que mais, Bia? Bateram, machucada. E sozinha. Aos tratos, negligência, erro médico e a persistência da falta de ajuda para essa família. Agora, a família também está sofrendo com tudo isso. A família teve que mudar toda a rotina da família por consequência dessa situação toda. A Vanusa nos explicou agora há pouco que tem que almoçar, comer, fazer as refeições rapidamente, tomar banho rapidamente para voltar para os cuidados com a Gabriele. O que mudou aqui a rotina da família? Mudou tudo. Tudo mudou. Porque a gente tinha uma vida normal. E depois de todo esse acontecimento que teve com a Maria Gabriele, eu almoço às vezes aqui do lado dela, com a mão esquerda. O meu banho é 5 minutos. Eu fico 24 horas do lado dela. Porque, tipo, quando eu saio, ela começa a gritar para me voltar. E assim, a vida mudou completamente. Tudo. Eu ainda lavo um cabelo cada 15 dias. Eu tinha uma vida super normal, minha filha. E a gente assim, às vezes eu não tenho uma banana para dar para minha filha. Eu ligo para alguma das minhas amigas e peço, né? E assim, gente, eu e a minha família tá sofrendo muito. Minha irmã se desloca da casa dela às 6h30 da manhã. Vem para cá, fica comigo até às 6 da noite. Eu vou para minha casa. É o horário que a Gabi chega. Ela come, deita e dorme. Então, na verdade, nós não estamos vivendo, nem ela. Então, essa família necessita de ajuda, de amparo, assistência social, que nessa cidade não funciona. Precisa de tratamento, precisa de mantimentos. A família, a mãe deixou emprego. A mãe vive nessa situação que vocês observaram aqui, a fala dela. E precisamos de ajuda. Estamos aqui para procurar ajudar, porque a administração dessa cidade não dá conta de ajudar a população. Kézia, fala qual é o nível de consciência que a Gabriele está agora e sempre teve. Então, em momento algum, ela perdeu a consciência. O que acontecia com os medicamentos era um efeito adverso. Ela não perdia a consciência, ela não ficava completamente dopada, mas ela ficava muito agressiva. Né? Então, assim, ela conta, nem tanto que o que acontece aqui é alguma coisa engraçada durante o dia, quando chega à noite ela conta para o pai, quando o pai chega do serviço. Então, ela tem plena consciência, mas é uma agressividade que ela não consegue controlar. Muito bem. Então, veja bem, ela está consciente e está nessa situação. Para uma adolescente de 16 anos, a vida está limitada numa cama. A mãe está limitada, a família prestando ajuda. Enfim, precisamos de ajuda para esse caso da Maria Gabriele. Kézia e Vanusa, me expliquem por que vocês contêm aqui a Gabriele amarrada, com os braços aqui protegidos, né? Por que vocês deixaram ela nesse estado aqui?
É que a melhor forma de conseguir cuidar dela é deixando os pés assim, mas em momento algum tá apertado, tá sempre folgado. Durante o dia a gente tenta tirar para ela andar, para ela, né, se locomover. Mas quando ela fica agitada, ela chuta muito a gente e machuca, porque ela tem uma força muito forte, né? Os braços, ela coloca a mão na boca para provocar o vômito e sangra, machuca a garganta. E ela ainda com a mão, a gente não pode ficar de cabelo solto, porque ela puxa o cabelo e as pessoas não conseguem soltar a mão dela do nosso cabelo, que é uma fúria muito grande que a gente não consegue controlar. E ela mesmo se machuca. Ela puxa o cabelo dela, né, ela tem uns níveis de muita agressividade que ela fala até algumas palavras fortes, fala palavrão, grita. Então, realmente, é difícil de controlar. Então, todo esse... É o cuidado que estão tendo para que ela não se fira, né? Então, é importante observar que o cuidado da família, a família mudou a rotina para cuidar da Maria Gabriela. Marisela Azul, do SOS Santana de Parnaíba, e venho comunicar a todos que nós estamos com o canal aberto para que vocês tragam informações a respeito da cidade, denúncias, que mostrem também as coisas belas que tem nossa cidade, para que a gente possa então cuidar de uma cidade que vem sendo deteriorada há muitos anos pela falta de atenção da administração presente e das antigas, das anteriores, que vem cada vez mais destruindo o processo de desenvolvimento dessa cidade, que é uma cidade rica